Boa noite, amigos. Boa noite, queridos companheiros do Grupo Espírita Ajudando a Caminhada. O meu nome é o Denival. Eu participo do grupo já há algum tempo e estamos, sempre que temos possibilidades, auxiliando com o nosso pouco conhecimento no desejo de servir verdadeiramente. E o Rodrigo me convida com alguns temas, e são sempre temas interessantes para a gente refletir, para que consigamos compreender alguns fatos, algumas citações de Jesus, quando ele estava em nosso meio, e que muitas vezes passa despercebido, ou muitas vezes nós não atentamos para a reflexão que se faz necessária. Então, temos dificuldades em compreender ainda hoje aquilo que Jesus trouxe para nós. Mas, aos poucos, ao longo da nossa jornada, vamos estudando um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais, e assim vamos chegando a entender aquilo que Jesus trouxe para nós naquele momento. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar aos amigos para fazermos a nossa oração inicial. Se possível, que cada um, recluso neste momento em si, possa elevar o pensamento ao Senhor da vida, a Jesus, nosso Senhor e Mestre, e agradecer por mais um dia, agradecer por mais esta oportunidade de servir que temos e que tivemos desde as primeiras horas deste dia. Todas as chances de fazer o nosso melhor ao longo deste dia, que aproveitamos para realizá-lo. Isso nos ajuda a cada momento na nossa jornada. Vamos nos acostumando com o bem, vamos nos acostumando em realizar o bem, sermos fraternos, solidários, amigos verdadeiros, o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Desta forma, vamos buscar a elevação do pensamento, para que assim sejamos levados à presença dos nossos maiores da espiritualidade amiga e superior, onde vamos refletir sob a égide de Jesus, que veio a serviço do Pai para nos ensinar o que fazer da nossa caminhada. Então, vamos lembrar daquele momento onde João, o apóstolo querido, aproveitando os momentos na presença do Mestre, pede a ele que nos ensine a orar. E ele, abrindo a boca, deixa para nós um belíssimo poema, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade aqui na terra, como nos céus. E o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos permita que venhamos cair em novas faltas. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Paz e luz a todos.
Então, queridos, a reflexão da noite está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que vai falar a respeito de amar o próximo como a si mesmo. O item 1 é o maior mandamento, o item 2 e 3 prossegue, o item 4, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 5, dai a César o que é de César. É essa a nossa reflexão da noite. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos lá, eu gosto de ser bem fiel à codificação kardeciana, então eu vou usar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos ler então aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e o mesmo está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Então vai dizer assim: Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se, e deixando-o, se retiraram. É interessante, mas é o que está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. A questão que os judeus, os fariseus, foram propor para Jesus naquele momento. E é muito interessante observar essa proposta, porque os judeus, eles, desde que Jesus se apresentou ao mundo, ou seja, a Judéia, a população de uma forma geral daquela região, eles se tornaram inimigos ferozes de Jesus, porque Jesus veio e lutou durante os seus 3 anos de trabalho, de renovação espiritual das criaturas, e contra eles, que era o sistema estabelecido. Jesus sempre aproveitava as oportunidades que dispunha para dizer a eles, ou dizer ao povo, que eles estavam agindo de forma errada, porque Jesus ensinava a verdade. E eles, os judeus, mormente aqueles que faziam parte do Sinédrio, haviam deturpado a lei de Moisés, colocando situações humanas de interesses do Sinédrio, e dizia ao povo o que era certo e o que era errado. Mas eles faziam aquilo que era errado e queriam que o povo fizesse o que eles faziam também.
esquecendo, deixando de lado as verdades dos mandamentos de Deus, de forma tal que eles fossem sempre os privilegiados. E o povo tinha que agir segundo as leis que eles ditavam. E Jesus, conhecendo a fundo a lei de Moisés, porque ele viera como o Filho de Deus para resgatar os ensinos verdadeiros, ele sempre aproveitava as oportunidades para chamar a atenção da população para os erros que eles, os judeus, ou seja, os fariseus, propriamente dito, que estavam cometendo em nome da lei de Deus. E a questão do tributo é interessante observar, porque ninguém gosta de pagar impostos. E quanto mais alto a carga de impostos, maior se torna a rejeição por parte dos oprimidos com relação aos opressores. E há de se notar que naquele tempo a Palestina era dominada pelos romanos. Vamos ver um pouquinho da história.